Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação. Não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, em todos os continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima de nós, só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nesta terça-feira, dia 5 de agosto, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. E hoje é da Epístola de Paulo aos Efésios, onde ele diz o seguinte: estai, pois, firmes. 3 palavras, não é? Tão pequenas, mas com significado bastante grande. E vamos repetir para que possamos fixá-las em nossa mente e também em nosso coração. Estai, pois, firmes. O que significa ficar firme? O que Paulo quer dizer com isso? Isso significa que, nos arrancando do reduto da delinquência e arrebatando-nos do inferno da culpa, a que descemos por própria vontade, concede Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que, apoiada no tempo, as dores, as dificuldades, a delinquência, se converte em enfermeira de nossos males e recebemos aí a ajuda dos espíritos. A justiça divina é paciente e também imperturbável e nos devolve todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, nossa e dos outros, para que não persistamos no erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, a justiça divina modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Pois é. É a lei da ação e reação que Moisés nos apresentou como sendo olho por olho, dente por dente, só que, como naquela época nós não tínhamos conhecimento das reencarnações futuras, o olho por olho, dente por dente, ou a lei de ação e reação, era implementada numa única encarnação. Só que agora, bem mais evoluídos, já compreendendo a lei de ação e reação, compreendendo a justiça divina, que é magnânima, precisamos pagar, sim, mas nos dá suaves prestações, ou seja, muitas reencarnações para que possamos readquirir
o lado positivo, ou seja, nos transformar em pessoas melhores. Aqui, às vezes, é uma doença congênita que nós não compreendemos a causa, pensamos, mas Deus é ruim, Deus é mau, Deus maltrata as criaturas. Não, Deus não maltrata ninguém. Nós maltratamos a nós e maltratamos também aos outros, e aí depois temos que prestar contas, porque na justiça divina, na quarta obra de Allan Kardec, que é o Céu e o Inferno, está o Código Penal da Vida Futura, e também nos mostra todo o caminho que temos que fazer para corrigir os nossos erros. Primeiro vem o arrependimento, é difícil. Quando a gente odeia alguém, é difícil pensar em amar aquela pessoa, mas precisamos, primeiro, nos arrepender dos atos cometidos. Que é difícil porque muitas vezes a gente acha que está certo, né? Mesmo cometendo um crime, nos achamos na posição de credores. Aí depois do arrependimento, nós precisamos aprender a não fazer aquilo. E aí vem o quê? A expiação. Um exemplo. Numa encarnação, eu abusei do álcool, ou utilizei drogas. Eu voltarei numa encarnação seguinte, ou na segunda, na terceira, depende da avaliação da nossa ficha individual, que nos acompanha desde a criação como elemento inteligente do universo, chegando no reino nominal, tudo que nós fazemos é anotado porque começamos a adquirir o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões. E então, o livre-arbítrio traz junto a responsabilidade. Então, depois do arrependimento vem a expiação, ou seja, passar por aquilo que eu me fiz sofrer ou fiz outras pessoas sofrer. No caso do abuso do álcool, numa encarnação seguinte virá com problemas no estômago, enfim. Aí, depois da expiação, vem a reparação. Se eu prejudiquei uma família, eu prejudiquei alguém, eu tenho que repor àquela pessoa aquilo que eu prejudiquei. Então, a partir daí, a gente consegue seguir em frente. Eu sempre cito o exemplo do apóstolo Judas, que traiu Jesus. Tomado pelo remorso, suicidou-se. Jesus, maior exemplo de amor que passou pelo planeta, foi até o local onde ficam os espíritos suicidas em sofrimento, retira o apóstolo em vigilante e traça uma programação que durou cerca de 13 séculos para cumprir. Até que Judas morre na fogueira como Joana d'Arc, cumprindo todo um programa de recuperação, e hoje ele volta a estar trabalhando junto com Jesus. É claro que outros apóstolos estão espiritualmente mais desenvolvidos do que ele, mas ele pagou a sua conta com a justiça divina e hoje trabalha com Jesus. Nós, ainda pobres espíritos muito endividados, temos muito que corrigir, mas, como diz Paulo, estai, pois, firmes, ou seja, temos que ter fé, temos que ter determinação para nos corrigir e continuar trabalhando pela nossa felicidade e a felicidade dos outros. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.